Na política tem duas coisas que estão dando o que falar, não é? É a pré-campanha para as eleições municipais e também o podcast Política em Pauta. Que bom, hein? Depois de algumas entrevistas, já alguns podcasts aqui, nós já estamos tendo uma repercussão muito boa, pessoas que se encontram conosco, e é melhor assim, eu prefiro assim esse encontro de olho no olho, de pessoa a pessoa, falando da gente que estão assistindo o podcast, acompanhando pelo canal Achou o podcast Política em Pauta, e pessoas que mandam o seu feedback através das redes sociais, as minhas também, do canal Achou, mandam mensagens também, e logicamente a gente fica muito feliz, porque o nosso objetivo no Política em Pauta, nessa nova plataforma de comunicação, que é o podcast, é justamente falar sobre a política, da política na sua essência, da política como aquela arte, né, aquela que pode reger uma sociedade, ela dita as normas e regras de uma civilização. E políticos somos todos nós temos que ser políticos em algum momento na vida. E muitas vezes a gente fala aqui que às vezes todo mundo joga a política na vala comum dos políticos corruptos. Aí mistura-se, né? A política com os maus políticos, aí todo mundo generaliza. A política não presta, não gosta da política. Não, a gente tem que gostar e muitas das vezes tem que entender de política, principalmente quando a gente exercer o nosso voto, nosso direito de votar, a gente possa fazer aquilo com consciência para depois cobrar. Então, nesse momento, o Política em Pauta está no momento de pré-campanha, né? Começando a ferver o caldeirão das eleições municipais em Governador Valadares e região, e nós estamos trazendo aqui pré-candidatos à Prefeitura e também à Câmara Municipal. E hoje, recebendo mais um. O nome dele é Paulo do Espírito Santo, mas esse nome completo ninguém conhece, todo mundo conhece como Cartunista Santo. Ele está aqui conosco hoje, nós convidamos, ele disse presente, sim, Santo, que bom recebê-lo no nosso podcast. Muito obrigado por vir. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite, muito feliz de estar aqui, tinha tempo que a gente não conversava, né? E, bom, para quem ainda não conhece o Cartunista Santo, eu sou Paulo Sérgio do Espírito Santo, terceiro filho do seu Lenilson do Espírito Santo e Cilda Ferreira do Espírito Santo, terceiro de 8 filhos. Nós somos 5 mulheres e 3 homens, eu sou o terceiro. Meu pai era alfaiate, tá? Foi comerciante no bairro Nossa Senhora das Graças por bom tempo, depois atuou em outras áreas, né? Mas eu saí de Governador Valadares aos 20 anos de idade para a Austrália, em 1984. Peraí, foi para a Austrália, não foi para os Estados Unidos? Não, Austrália, exatamente. Por que foi para a Austrália? Eu fui porque eu já tinha a influência de um tio que morava lá há muitos anos, né? Quando ele foi para lá, e a gente tinha esse contato com a Austrália, né? E eu fui para lá em 84, aos 20 anos de idade. Nessa época já atuava com desenho, com arte? Já fazia alguma coisa. Vou voltar um pouquinho no tempo aqui. Como que você começou nos traços? Desenho, Cartunista Santo, um grande artista, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas como é essa questão do desenho, como é que começou na sua vida? Olha, eu comecei, na verdade, com 13 anos de idade, no Diário do Rio Doce. Eu comecei a trabalhar com 11 anos e o Diário do Rio Doce eu recebi uma oportunidade de trabalho lá, com 13 anos de idade. E ali comecei como assistente do desenhista Clóvis, né, que você deve conhecer também, e não parei mais, né? Então, como eu te falei, aos 20 anos eu fui para a Austrália, e depois de 2 anos trabalhando em vários setores lá, né, como a maioria dos imigrantes fazem, né, eu tive uma oportunidade no estúdio de desenho animado da Hanna-Barbera, onde eu fiquei por 2 anos. E logo em seguida o estúdio fechou as portas e a Disney comprou toda a estrutura montada e chamou os profissionais que já estavam fora, né? Como já tinha todo mundo em arquivo ali, o seu nome, essa coisa toda, eu fui chamado para trabalhar também, onde fiquei mais 2 anos para a Disney. Você então trabalhou para uma das maiores empresas do planeta, a Sim. Disney, né? E na época você trabalhava como desenhista de personagens mesmo? De personagens, de desenho animado. Cita alguns personagens que você desenhou pra gente. Eu... Pode ficar à vontade. Podcast é assim.
Pode ficar à Eu vontade. estou um pouco gripado e o ar-condicionado, desculpa. Tá bem gelado, né, Gerson? Tá bem gelado aqui, né? Tranquilo, mas tá tranquilo. Desculpa. Então, o Santo foi para a Austrália, né? Foi como imigrante para a Austrália, não foi para os Estados Unidos, foi com o tio, né? E lá trabalhou, como muita gente, em vários tipos de trabalhos, para sobreviver. Né? Mas aí o destino quis que você realmente caminhasse na área artística, na área do desenho. Hanna-Barbera, o estúdio fechou, Disney comprou e aí começou a desenhar o que? Fiquei 2 anos lá, nós fizemos 4 seriados do Pateta, fizemos alguns episódios também do Aladdin, fizemos o Sim Puff, fizemos Ursos Gummy, também vários da série para a TV, né? São personagens, assim, mundialmente conhecidos e famosos. Sim. E como é que é? Você desenhava no papel mesmo? Né? E... Na época a prancheta, né? A prancheta de madeira, né? De material assim, né? Com a lâmpada por baixo do acrílico. Então ali você era papel sobreposto. Então você vai fazendo um movimento ali dos personagens, né? Vai criando aquilo ali. Você segue todo um roteiro, tem toda uma direção. É como fazer um filme. Tem um diretor de animação, né? Tem toda a sequência, acompanhamento daquilo. Então é a produção de um filme, só que em animação. Por quanto tempo você trabalhou? 2 anos em cada estúdio. 2 anos em 2 cada anos estúdio. em cada um. Então, 4 anos. 4 anos total. Trabalhando com arte, criação de desenhos, personagens na Austrália. Na Austrália. E acabou seu ciclo após o 4º ano? Eu voltei para o Brasil. Voltei em 1990, já casado. Sim. Né? Eu fui australiana? convite, não, brasileira que eu conheci lá também. E aí voltei para Governador Valadares em 1990, depois de 6 anos lá. E aqui, depois de uma temporada, tentei algumas coisas aqui, eu acabei me mudando para São Paulo, né? Porque eu fiz uma visita ao estúdio do Maurício de Souza na época, e aí me apresentaram lá um estúdio novo, que também estava fazendo produções para a Disney no Brasil. HGN, o nome do estúdio. Então, eu tive em contato com eles, então eu comecei a passar 15 dias em São Paulo, trabalhando para eles lá, e voltava para Valadares e ficava mais 15 dias. Aí chegou um tempo que eu comecei a pensar em mudar realmente para lá, né? E fiz isso, fixei residência em São Paulo, morei 3 anos e meio lá. E acabei depois de um tempo voltando também para Valadares, e aqui me estabilizei, e passado um tempo eu recebi o convite do Ivanor Tassis para assumir o departamento de arte do Diário do Rio Doce. E então ali eu fazia a charge diária, e aí então que na verdade nasceu o Cartunista Santo, entendeu? Foi a partir dessa oportunidade aí. E até então eu não tinha interesse e nem conhecimento, na verdade, e não que hoje eu tenha muito, eu tenho pouco conhecimento ainda, tenho muito que aprender, mas a partir daí é que abriu-se essa porta sobre a questão da política, porque eu não tinha realmente, como eu havia te falado agora há pouco, o meu universo ele era infantil, né, para essas produções. Então, assim, eu vivia isso, né? E a partir essa fantasia, essa coisa toda aí, né? Então, a partir do momento que eu tive que começar a acompanhar a política, as notícias, esse contraponto aí, essa coisa, sabe? Então eu acordei para essa realidade e eu observei que falta muito ainda para o brasileiro. Nós já andamos muito sobre essa questão, mas o brasileiro ele precisa se politizar um pouco mais. Não é que ele tenha que estar todos os dias, todas as reuniões na Câmara, tem que estar assistindo, acompanhando todo dia, não. Mas se o brasileiro realmente não assumir a sua postura de patrão, né, desde a sua cidade até Brasília, nós não vamos chegar a nenhum ponto. Isso é ser cidadão, né? Isso é ser cidadão. E você, como no Jornal Diário do Rio Doce, né, a charge é uma forma de jornalismo, a forma de informar e de emitir uma opinião. Então você teve que sair da fantasia e vir para a dura realidade, né? Aí começou a conhecer um pouco mais, né? E aí a charge, como que a gente pode definir a charge? O que é uma charge? Bom, uma charge é você conseguir resumir num espaço pequeno, entendeu? E às vezes até, dependendo da circunstância, até em 2 ou 3 quadrinhos, você mandar uma mensagem para uma pessoa sobre um tema específico,
né, que de repente está acontecendo no país, né, algum tipo de votação, uma polêmica, né, na área política, ou situação envolvendo também questões de crimes cometidos na área política. Geralmente o tema é sempre em volta da política, né, em todas as áreas, mas na política. Então é você sintetizar isso aí de uma maneira, quando possível, cômica, né, para chamar a atenção, para que aquilo fique realmente registrado na cabeça da pessoa, né? Então o trabalho é esse. Eu sou de Caratinga, né? E lá o ilustre cartunista, o Ziraldo, né? Que faleceu há pouco tempo, né? Trabalhou com meu pai durante muito tempo lá em Caratinga, né? E ele sempre falava realmente que a charge é a forma de você bater na cara das pessoas que não querem conhecer a realidade e fazer que essas pessoas gostem de tomar um tapa na cara. Sim, sim, Porque ela vê a charge, acha engraçado, acha interessante e de repente vai entender a mensagem. Isso, né? E naquela época ele tinha um posicionamento, né, contra o governo de então. E ele, através da charge, o Enfio também falava muito isso, né, ele se posicionava. Né? E isso aí você tinha essa missão. O que acontecia? Na redação você participava das pautas, como é que você decidia, definia a charge do dia que ia para ser impressa na página do Diário do Rio Doce? Não, aí é o seguinte, eu dava uma olhada, entendeu? Durante as pautas, eu dava uma olhada no que tinha de mais polêmico. Sim. Então, a partir dali, eu pegava com o editor, no caso, na época, era o seu Antônio Santana, né? Então, mestre Antônio Santana. Eu olhava com ele o que tinha de mais polêmico, aí geralmente era 1, 2, 3 temas, e aí dali eu escolhia e trabalhava aquilo. Olha, já começando a ver umas pérolas aí, ó. Isso aí. Voa 381, você duplicado até GV. Como é que é, meu filho? Vamos fazer mesmo o bondinho para Bituruna? Pai, isso aí não precisa nem perguntar que tempo, né? Porque isso aí é atemporal. Né? Isso vale para as décadas, para o século passado e também para agora, né? Então tá aí, né? Em poucos traços, em poucas palavras, você colocou toda uma situação e uma dor da sociedade, né, que é a questão da duplicação da 381, que é uma promessas e promessas e promessas, e também é a fantasia do bondinho da Bituruna, né? Então, para ter esse tipo de inspiração, não é? Realmente você tem que entender da política, né? Daquilo que a sociedade... E a política no sentido do que a sociedade mais quer, que ela demanda, não é? Então, aí vem essa ideia, não é? E aí, quer dizer, você passa você olha o que tem de passado, porque nós aqui em Governador Valadares, infelizmente, nós temos muitas qualidades como município, né? Mas, infelizmente, nós estamos muito atrasados em certas questões. Por exemplo, essa charge aqui fala sobre a questão da duplicação da 381, né, que foi tema, né, durante muito tempo, e essa questão do bondinho também, que já é uma lenda em Governador Valadares. Né? Então, assim, são situações que eu juntei uma coisa com a outra para mostrar duas gerações. Isso que eu ia falar agora. Tem um outro elemento, outra informação aí, que são duas gerações. Um jovem, né, um adolescente e um idoso já. Então, as duas gerações sofrendo com as eternas promessas. Exatamente, né? O bondinho para Ibituruna, que é eu com 60 anos recém-completados, eu já ouvi falar do bondinho quando era criança. E até hoje o bondinho não saiu, né? E isso, para mim, para Governador Valadares, eu acho que seria, assim, uma alavanca para a questão do turismo, sabe? O bondinho, eu vim até conversando com o rapaz que me trouxe até aqui, o mototaxista, o bondinho seria um grande trunfo para Valadares, uma cidade com pouquíssima indústria, né? A gente não pode nem falar que é industrializado. O bondinho realmente ele iria trazer muitas divisas para Governador Valadares, ia fazer muita diferença. Porque nossos patrimônios naturais são fenomenais. Sim, né? sim. Ibituruna, Rio Doce. A Ibituruna é uma riqueza. Então, devidamente bem explorado, né, geraria grandes recursos, que talvez uma grande empresa, uma grande indústria, que as pessoas são muito órfãs de grandes indústrias, né, grandes
indústrias, mas às vezes o turismo é o caminho, né? Sim. E aí a gente vê, como eu disse, é atemporal uma charge como essa, e você vê, né, que isso aí é a população acreditando, né, nas promessas. Sim. Né? Aí tá feliz, ó, vai sair, Isso. 381 vai ser duplicada. Aí o idoso fala, vai, é igual já não um bom dia, escutou, né, direito ali. Não escutou, vai ser outra coisa. outra promessa, outra coisa. Então a gente vê que tem que ter essa presença, né? Então aí a política tem que estar permeando aí a profissão e a sua função de cartunista, né? Sim. Então essa essência, aí a política começou a ter que ser melhor compreendida pelo santo, não é? Essa coisa começou, então, a fervilhar dentro de mim, entendeu? Porque eu comecei a entender aí que realmente não tem outro jeito da situação melhorar, de a gente ter realmente vitórias na questão social, em todos os setores, se a população não tomar a postura de patrão. Não tem outro jeito, porque a coisa pública no Brasil, ela é levada assim como algo que não pertence a ninguém. E não é por aí. Quer dizer, o sujeito fala assim, mas o sujeito que está catando papel na rua para vender reciclagem, ele não paga imposto, até ele paga. Até ele paga. Um dinheirinho que ele conseguiu ganhar ali com uns quilos de papel, de repente ele vai numa padaria e compra um pãozinho e compra lá um café, ele está pagando imposto. Né? Então, quer dizer, não tem essa conversa. E aí a pessoa que tem um buraco na rua, por exemplo, que já está incomodando, e aquilo não é resolvido, né? O caminhão do lixo que deixou de passar, por exemplo, naquela semana, por qualquer que seja o problema, ele pagou por isso, ele paga por isso. Né? Então, assim, o cidadão realmente, tem pessoas que acham que quando a gente fala da questão de adotar postura de patrão, mas eu não gosto de política, eu não quero ir na reunião. Hoje em dia, para você ficar sabendo das questões do município, de tudo que é debatido na Câmara Municipal ou do que deixa de ser debatido ali, você nem precisa de estar lá dentro. No celular, sim, você consegue resolver isso. Se você quiser, você pode assistir uma reunião. As reuniões da Câmara de Valadares, talvez nem todo mundo conhece, e a própria Câmara não divulga, né? Não exatamente. É transmitido ao vivo pelo Facebook e também pela TV a cabo, pela Superi. Exatamente. Então, mas a Câmara não divulga isso. Os vereadores parece que não querem que exatamente, essa é a impressão que, lamentavelmente, a gente tem. Né? Então, assim, eu acho que o cidadão realmente ele precisa. Eu sempre falo o seguinte, eu sou uma pessoa que eu não acompanho futebol. Entendeu? Eu não tenho time, eu não gosto de futebol. Então entendeu? Dá tempo ainda de convencer você a torcer para o Atlético, né? Então... sabe? Eu só assisto a época de Copa do Mundo para torcer para o Brasil, mas fora isso, entendeu? Então o que acontece? Mas eu vejo assim que a maioria das pessoas normais, elas gostam de futebol. Sim. Elas têm um time, têm esse amor, essa paixão, entendeu? Então o que acontece? A maioria dessas pessoas, elas sabem tudo que se passa no mundo do futebol. Verdade. Tem gente que sabe a cor do guarda-roupa do jogador, sabe quantas vezes ele casou, quantos filhos ele tem, o nome dos filhos, mas ele não sabe quantos vereadores tem na Câmara Municipal. Às vezes nem quem votou na última eleição. Não sabe, ele não lembra em quem votou. Verdade. Então, quer dizer, como é que nós vamos melhorar? Como é que nós vamos avançar como município? Né? E isso eu não estou falando sobre questão partidária, não. Eu estou falando de questão de município, de avançar. Nós temos 21 pessoas, no caso, em Governador Valadares, para votar, para fiscalizar o executivo, né? Nós temos o executivo, temos todas as secretarias para cuidar do município, e essas pessoas precisam de ser questionadas de vez em quando. Porque toda a minha vida, onde eu trabalhei, eu tinha horário para entrar e as coisas continuam assim até hoje. Você, como empregado, tem horário para entrar, para sair, tem tempo de almoço, você tem regras para seguir e você normalmente tem a produtividade. Né? E o patrão cobra e com razão. Se você não cumpre, você é dispensado. Agora, por que eu vou eleger um vereador? Né? E ele tem as reuniões no mês, quer dizer, será que eu não posso tirar um tempo, uma vez no mês, não vou nem falar da semana,
para poder ver o que foi discutido naquele mês nas reuniões do município, na Câmara Municipal, o que foi colocado em pauta, quais as questões mais importantes. Inclusive é um direito do cidadão ir até a Câmara e pedir, né? E pode pedir até pelo celular, pode pedir aos assessores do vereador ou dos vereadores. Sim. Ele pode fazer o cadastro e pedir para eles lá, enviarem para ele o que foi feito durante o mês. Ele tem esse direito. Entendeu? E a partir daí opinar, se ele achar que o vereador não atuou de forma correta, né? Tá aí mais uma charge, Câmara Municipal da Prefeitura de Governador Valadares, né? Isso aí também é bem ácido essa aí, né? Mostra aí. Até falei com um dia desse, né, que simbolicamente em Valadares, né, o Legislativo fica abaixo do Executivo, isso, né? Isso. O prefeito fica lá no quarto andar e a Câmara lá embaixo, né? Então, assim, será que foi coincidência isso aí? Mas, né, tá aí, é mais uma acidez. E falei acidez, as pessoas falam assim, né, o Santos sempre foi muito polêmico, o Santos sempre foi muito ácido. Não. Você se considera polêmico, ácido, ou talvez combativo? Não, sinceramente eu não me considero, não. Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas não atuam como deveriam atuar, entendeu? E aí, por não atuar dessa forma, aí acham que eu estou sendo muito ácido, eu estou, de repente, cobrando demais, falando demais em política, entendeu? Porque se você olhar bem, é normal, onde você passa, nada contra, não. Eu dou esse exemplo porque é comum e é normal, nada contra. Mas onde você vai, você encontra pessoas discutindo sobre futebol. Na porta da padaria, no botequim, na praça, enfim, né, em casa, vizinho, todo mundo fala. E cada um entende mais do que o outro. Cada um entende mais do que o outro. O seu time é melhor e tal. Agora, por que, entendeu, que a pessoa não fala? Mas ela sente o problema na pele, todos os dias. É o desemprego, é o problema da violência, né? É o buraco na rua. É o buraco na rua, é a sujeira. É uma série de fatores que atrapalham na vida da gente, né? Então, assim, se realmente o cidadão não acordar para isso, é muito complicado. Então, assim, eu não me considero polêmico, né? Eu acho que talvez eu faça além do que deveria fazer como cidadão, porque pela falta de pessoas para poder estar colaborando com isso. Se mais pessoas participassem, talvez os cartunistas santos da vida não tivessem que ser tão enjoado, entendeu? E passar essa impressão de ser uma pessoa polêmica. O posicionamento, né, isso todo mundo deve ter, né? Ninguém pode cobrar de se posicionar, não é? E o santo, né, depois do advento das redes sociais, né, você não está mais no Diário do Rio Doce, deixou de fazer suas charges, mas está bem presente nas redes sociais, principalmente no Facebook, que lá tem sempre, né, alguns comentários, algumas denúncias, algumas charges, né? Você trazendo de volta charges antigas como essa aí, que são válidas até hoje, não é? E a gente vê que o santo, muitas vezes as pessoas falam nas redes sociais que é um opositor à atual gestão de Governador Valadares, que é algo pessoal contra o prefeito de Governador Valadares. Mas eu dou o testemunho que eu lembro que em outras administrações também, aí também como cartunista, você também foi bem combativo, cobrou bastante, né? Então não é nada pessoal. Não. Inclusive, o chefe do atual executivo, eu votei nele, primeiro mandato. Votei nele, certo? Eu achei que ele realmente era a pessoa indicada para, né, para administrar a nossa cidade. Então, eu acho que o que eu fiz é o que as pessoas, elas têm que fazer o seguinte, veja bem, eu votei no primeiro mandato e observei. Já no segundo eu não votei, entendeu? Não votei. Por quê? Porque para mim não satisfez. Então eu acho que a questão é essa, porque na verdade ninguém tem bola de cristal. Às vezes a pessoa te convence e isso acontece direto, né? Tanto vai da Câmara Municipal, de um vereador até a presidência da República, às vezes a pessoa te convence e você vota, né? E aí depois aí vem você... a beleza da democracia de poder... Só que esse é que é o ponto. Quer dizer, errar é humano. Agora, permanecer é burrice. Então, quer dizer, eu votei, agora depois não. Aí eu falei, bom, agora não é mais. E eu sempre cobrei, porque eu acho que é o nosso papel e é o nosso direito,
entendeu? Nunca desacatei, nada disso não, eu respeito, né? Então, assim, inclusive eu cobro como, como nossos representantes, porque tanto no nosso executivo quanto no legislativo, eu não sou amigo de ninguém para falar assim, não, aquele ali é meu amigo, aquele outro ali é mais amigo do que o de cá. Não, eu não conheço, não tenho assim informação pessoal, nunca fui na casa de ninguém. Entendeu? Eu não tenho amigos, mas eu cobro, eu sempre cobrei com educação, com respeito. Agora, tem momentos que realmente você precisa de, sabe, de pisar um pouco no pé da pessoa para ela levantar, acordar, porque a gente não paga pouco para essas pessoas como salário. E, né? e a classe política não gosta de ser cobrada. Não gosta. Já é uma situação no nosso país, principalmente, né, que isso vem de longos carnavais, né, no nosso país. Então, justamente pela população agir dessa forma, então o político ele se acostumou a essa tranquilidade, porque para mim não tem outra palavra, é tranquilidade. O sujeito é eleito, aí forma um gabinete, está ali e tal, e a partir daí ele faz o que bem entende. Né? Em 4 anos ele está tranquilo. Aliás, 3 anos e meio. Fica tranquilo, né? Aí ele desperta nesses 3 anos e meio para os últimos 6 e começa a mostrar o que ele disse que fez. Então, aí é aquele negócio, acredita quem quer. Mas, Santo, no Brasil, em Valadares, no Brasil, há bons políticos também, né? Sim. Bons agentes públicos, né? A gente pode não podemos jogar na vala comum da podridão todo mundo não, né? Não, inclusive aqui no nosso legislativo, eu sei de umas 2 pessoas ali que são excelentes, assim, eu vejo como políticos muito bons. Apesar de que eu tenho, assim, algumas observações, o Márcio, que eu sempre digo o seguinte, se eu entrar, é para fazer, é para cobrar, é para falar, porque se não for, eu não vou mexer com isso, eu vou fazer outra coisa. Entendeu? Quando eu quis uma oportunidade na Hanna-Barbera, era sonho meu de criança trabalhar com desenho animado. Eu sou uma pessoa que, profissionalmente falando, eu me considero realizado. Hoje eu não atuo mais por diversas razões, mas eu me considero muito realizado porque eu consegui atingir esse desejo, esse sonho de criança de trabalhar com desenho animado para 2 das maiores empresas que já existiram no mundo. Hoje não são mais, né? Foram 2. E isso foi com muito... eu tive que correr muito atrás, sabe? Ninguém abriu a porta para mim. Você tem uma ideia... Eu ainda não falava bem, eu não falo bem o inglês não, mas eu não falava, eu fui para lá, não sabia falar nem oi de inglês. Você pensa bem. Então, nesses 2 anos, eu aprendi pouca coisa para me virar. Então, quando eu cheguei, eu descobri que tinha um estúdio da Hanna-Barbera na Austrália, aí eu peguei um metrô e fui até lá. Eu estou te dando um exemplo do que eu acho que é sobre a questão da política. Veja bem, quando eu fui atendido pela... a chefe do setor que eu poderia entrar, porque era por baixo que você começa mesmo, Sim. que é o setor de assistência de animador, ela colocou como obstáculo o idioma. Ela achou que eu não ia dar conta do trabalho porque eu falava pouco. Entendeu? Eu sei que, para te falar, para resumir, eu voltei nesse estúdio 6 vezes. 6 vezes. 2, inclusive, foi com um grande amigo meu, que ele tinha idade na época para ser meu pai. E ele falava inglês de trás para frente, casado com uma australiana, já tinha vivido na Inglaterra, entendeu? E ele foi comigo 2 vezes no estúdio para poder servir de intérprete para onde eu tinha dificuldade, para ver se ajudava. E mesmo assim, não. O que aconteceu? Eu voltei para trás e falei, bom, não está certo esse negócio. Eu me matriculei num curso de desenho animado, certo? E aí o que aconteceu? Em uma das aulas que foi feita para assistir o desenho animado Fantasia, foi aula da gente. Era assistir para observar técnicas e tal. Então, o nosso professor de desenho animado, ele era um americano. Ele era diretor, aí eu descobri que ele era diretor de animação da Hanna-Barbera, certo? Então ele estava acima dessa pessoa que me atendeu lá, que me negou. Sim. Eu levei no dia uma pasta com vários desenhos meus e abordei ele na porta do cinema. Eu fui mais cedo e lá eu conversei com ele. Nessa época eu trabalhava numa fábrica de travesseiro.
E aí eu conversei com ele. Falei, olha, John, tá aqui uns trabalhos que eu fiz e tal. Daí ele olhou e falou, olha, você faz até desenho, traço, nanquim, eu não faço e tal, papapá. Aí ele falou comigo assim, vai dia tal, lá na Hanna-Barbera, que eu vou fazer um teste para você. Mas não fala com mais ninguém, não. Tá, aí foi, passou. E no dia que ele marcou, eu faltei ao trabalho para ir nesse teste. Cheguei lá, no mesmo local, mesmo estúdio, Hanna-Barbera. E lá eu pedi para avisar, ele mandou subir, me levaram até a sala dele. Foi a primeira vez que eu sentei dentro de um estúdio, numa prancheta de desenho animado. Ele pegou e me explicou, falou comigo em inglês, e eu entendi perfeitamente o que eu tinha que fazer. Como eu já tinha tido algumas aulas no curso, ele falou, agora você faz. Foi muito educado comigo, fiz lá o teste, e falou que me ligava depois. Embora. Uns 4 dias depois, se me lembro bem, ele me retornou. Ele me retornou, não, eu liguei, porque ele pediu para ligar nesse período. Liguei. E ele falou comigo assim, você está pronto para começar amanhã? Eu falei, mas passei no teste? Passou no teste. Entendeu? E aí eu pedi a demissão na fábrica e comecei na Hanna-Barbera, então, às 9 horas da manhã. Ou seja, que era um sonho, você procurou se aperfeiçoar, sim, se aprimorar para poder conquistar e conquistou esse sonho. Então, traçando um paralelo com a política, é isso. Paralelo, exatamente. Então, você, Santo, se sente preparado, sim, caso você seja confirmado na convenção do seu partido, caso você seja registrado pela Justiça Eleitoral, caso seja escolhido pela população, está preparado para ser um vereador de Valadares? Eu estou. Eu acredito que, na verdade, eu acho que as pessoas fazem assim, criam uma certa, digamos assim, dificuldade, eu não estou encontrando a palavra correta aqui agora, é tipo assim, como se um político ele tivesse que ser alguma coisa do outro mundo, entendeu? Eu vejo muita gente que parece ser honesta na política, muita gente bem intencionada, dizer que não tem é injustiça, né? Mas infelizmente a grande maioria tá em dívida com a população, né? Mas eu não acho que política é uma coisa do outro mundo, entendeu? Eu acho que se cria muito essa ideia, sabe? Por exemplo, no legislativo, a gente sabe o que um vereador tem que fazer. Um vereador, né, primariamente, ele tem que fiscalizar o executivo, obras, verbas, o uso dessa verba, né, propor leis para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, conhecer a cidade, os bairros, os problemas que a gente tem, para levar isso para o executivo com propostas, né, levar, encaminhar para as secretarias, né, para os setores da prefeitura, essas demandas. Então, assim, o trabalho básico de um vereador é esse. A pessoa tem que ser honesta e fazer esse trabalho. Agora, se discute muito ali dentro, se fala muito, se cria muita lenda. Então, mas eu estou preparado, sim. Santo, quem quiser conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais dos seus trabalhos, olha, gente, nas redes sociais do Santo tem um arquivo de charges fantásticas, maravilhosas. Posso falar qual a minha predileta sua? Sim. O Gerson aqui está vendo ali, está gostando, né, com certeza, o pessoal que está nos acompanhando. Eu não sei quando você publicou no Diário do Rio Doce, um mapa dos Estados Unidos. Sim. Somente no universo, somente os Estados Unidos. Eu lembro. Acabou o mundo, acabou o planeta. E não tinha mais nada, só os Estados Unidos permaneceram no universo. E um balãozinho saindo com a frase seguinte: conseguimos. É mais ou menos assim. Quer dizer, os Estados Unidos, né? Eu creio que você quis dizer, polícia do mundo. Polícia do mundo. Se achando o centro do mundo, quando acabou com o resto do mundo, conseguiram. Conseguimos, então, sobramos só nós. Eu achei fantástico. Sobramos nós. Achei assim, sensacional, uma sensibilidade. Na época, eu acredito que foi na época quando os Estados Unidos estavam invadindo com as guerras e tudo mais, né? No Iraque, Afeganistão e por aí vai. Né? Então, assim, eu achei de uma sensibilidade muito grande, um posicionamento jornalístico e artístico muito bem
conjugado ali, tem que ser os dois, jornalista e artista. Sim. E perfeito. Né? E os traços perfeitos também, engraçados acima de tudo, mas com a verdade, a realidade ali à disposição. Então, assim, quem quiser conhecer mais, Facebook é Cartunista Santo. Facebook, Cartunista Santo e Instagram, né? Também. Mas geralmente o que eu posto no Facebook está no Instagram, né? Porque muita gente ainda gosta muito do Facebook, né? E eu juntei dessas 3.000 charges, alguma coisa assim. Eu juntei 360 num livro, né? Por último, eu sim, fiz. Fiz. O livro está à disposição? Já foi lançado, né? Eu fiz a minha falha, o meu erro foi ter lançado o livro num período meio... não era apropriado, não, entendeu? Então tivemos muito problema na época, chuva e tal, época de férias. Eu não me programei muito bem, não foi uma coisa que eu fiz que realmente não deu certo. Mas já passou, já vendi, entendeu? Eu tenho lá agora só mesmo de lembrança. Mas reuni algumas. Pode ter uma nova edição aí, né? Porque foi basicamente para encerrar. Eu sou um grande fã seu. Obrigado, eu gosto Márcio. muito do seu trabalho, não só da sua arte, dos traços, mas também do seu posicionamento. E o nome do livro, o Gerson levantou bem aqui. Sim. Imprensa, vírgula, que o Brasil gosta. A vírgula aí faz toda a diferença. Olha só a questão. Olha aí. A imprensa. Eu coloquei ela ali, eu coloquei grande. A imprensa, prensa, né? Sendo prensada. Isso, Aí tá aí o livro, aí, né? 340. 325 reais só. Foi só isso. Pois por que não fazer uma segunda edição? Foi só pra... Uma segunda edição, relançamento aí, porque realmente é fantástico. E quem puder, quem está te conhecendo agora, né, pode entrar nas suas redes sociais e ver esse arquivo seu, apenas uma pontinha do que você já produziu, né, essa contribuição com a história, contribuição com a política, contribuição com a cidadania, acima de tudo. Enquanto jornalista e artista, eu gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Márcio. Respeito muito as suas opiniões, não quer dizer que eu concorde com todas, claro. Né? E isso faz parte, né? Mas quem quiser conhecer um pouco mais do Santos, assista novamente esse podcast, compartilhe esse podcast e vá nas redes sociais do Cartunista Santo para poder conhecer não só as chaves, mas também os posicionamentos dele. Né? Aí você vai saber se ele é polêmico ou não, se ele é ácido ou não, ou se ele tem posicionamento. O que é importante, que todos nós devemos ter é posicionamento. Né? E Santo, vai começar agora uma campanha, né? Se você for homologado como candidato, né? Pelo seu partido na convenção, e a campanha não é fácil. E nós, do podcast Política em Pauta, desejamos sucesso no seu propósito, na sua missão. Como você falou lá atrás, você tinha um propósito, através do esforço, da qualificação, da preparação, você conquistou. Sim. Quem sabe você conquista também dessa vez, e nós desejamos toda a sorte do mundo para você. Obrigado, Márcio. Nessa caminhada. Obrigado. Eu espero que eu esteja à altura, né, da necessidade da população, né, das demandas que a gente tem aqui como município, né, e eu estou aí colocando meu nome à disposição, né, como pré-candidato, e a trabalhar para a população, fazer alguma coisa aqui na área. Muito obrigado. E continue politizando as pessoas, contribuindo com os cidadãos de Valadares e do mundo com a sua arte. Não deixe sua arte acabar, não. E com seus posicionamentos também. Obrigado. E você também pode sempre sugerir entrevistas, temas, política em pauta, sempre aqui no nosso podcast. A gente sempre tem uma playlist de várias entrevistas que fizemos aqui. Você pode assistir todas novamente e vem mais por aí. Né? E a campanha 2024, né, campanha política para as eleições municipais, nós estamos debruçados sobre ela, né, e vamos ter várias temáticas, né? Quem sabe até estaremos presentes na apuração das eleições. Vem muita coisa por aí no canal A Show e no nosso podcast Política em Pauta. Muito obrigado por ter acompanhado.